Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes na presença de Jesus? Dêem glória a Deus. Quantos estão alegres em Jesus? Diga aleluia. Obrigado, viu? Aleluia, glória a Deus. Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Prometo que serei breve, mais ou menos umas 2h30. Então, muito contente com esse tema que foi proposto, que nasceu em oração, nasceu no coração de Deus. Oliveira em chamas, mantendo o fogo aceso. E quando fiquei sabendo desse tema, o Senhor já tinha me dado uma palavra. E um dia conversando com o Zaqueu, ele falando sobre o que Deus tinha falado com ele sobre a oliveira e tal, e aquilo brotou no meu coração, e a partir daquele dia eu comecei a buscar algumas coisas sobre a oliveira. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Como disse, é um privilégio muito grande, ainda mais cheguei de viagem ontem lá da Flórida, e aí, né, foi corrido, mas graças a Deus deu tempo de chegar na conferência. Bênção demais, Deus é bom o tempo todo. E eu nasci nessa igreja, cresci nessa igreja, e durante um período eu saí e fiquei em outra igreja, mas havia no meu coração, dentro do meu coração, o desejo de voltar para este lugar. E então eu voltei, e desde então não saí. Foi aqui que eu casei, foi aqui que eu fui ordenado, foi aqui que eu tive experiências sobrenaturais com Deus, foi aqui que minha filha foi apresentada, foi nessa igreja de quando eu nasci, morei naquela casinha que tinha lá. Então, é um privilégio muito grande poder compartilhar uma palavra sobre isso. Abra a palavra do Senhor Jesus em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 6. E eu quero que você grave esta palavra. Gênesis capítulo 8, versículo 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas se secarem, desde sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado ou secado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés. E voltou a ele para casa, para a arca, porque a água estava sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Até aí. Uma história muito conhecida. Uma história que a gente já contou para as crianças, né? Já contamos na escolinha, já sabemos dessa história. Mas existem alguns segredos nesta palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Quando você fala sobre oliveira, eu acredito que há algo profético e há uma unção sobre esta palavra. Nós pegamos a palavra de Deus e nós vamos vendo que desde Gênesis a Apocalipse vai falar sobre esta palavra, sobre oliveira. Gênesis, nós lemos logo no começo, falando que ela trouxe no seu bico uma oliveira. Vai falar também em Deuteronômios, que o Senhor prepara uma terra que emana leite e mel, e lá há plantados oliveiras para se deliciar. A gente vai ouvir em Juízes uma parábola sobre a oliveira. Nós vamos ver em Jeremias uma palavra sobre a oliveira. Nós vamos ouvir de Gênesis a Apocalipse a palavra sobre a oliveira. Isso me chamou a atenção, porque o nosso nome da igreja é Cristianismo Decidido, Igreja Oliveira.
Nós estamos no bairro chamado Oliveira. E o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração. O porquê de tudo isso? Para que tudo isso? Por que essa coincidência? E o Senhor falou: Felipe, não é coincidência. Há algo sobrenatural neste lugar. Há algo especial. Há uma unção especial neste lugar. Há uma unção profética neste lugar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e nós vamos vendo isso, e eu comecei a pesquisar sobre a oliveira. Nós vemos que a oliveira, ela produz sombra, fruto, combustível, unção e cura. Uma oliveira, ela nasce com o seu tronco torcido e debaixo de um sol muito forte. E ela é uma árvore muito bonita. É uma árvore bem bacana, bem jóia. A raiz dela consegue chegar até 6 metros de profundidade. Existem oliveiras que chegam a ter 2.000 anos de idade. Então é algo muito forte. Eu creio que você está neste lugar não é à toa. Há uma palavra para você nessa noite. Vira para o seu irmão e fala: há uma palavra liberada para você nessa noite. Amém? Então, quando nós falamos sobre a oliveira, nós vemos que a primeira coisa que ela produz é uma sombra. E quantas palavras eu e você, nós recebemos neste lugar aqui? Quantas? Eu e você recebemos várias palavras. A sombra serve para quê? Para um refrigério. A sombra serve para a gente ter um descanso. E muitas vezes nós recebemos descanso neste lugar. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus que nos trouxe refrigério para a nossa alma. Sim ou não? Vocês podem falar amém, não precisa ficar com vergonha. Recebemos uma palavra neste lugar. Recebemos que mudou a nossa vida. A oliveira, ela produz também um fruto. Há um fruto. E quantos frutos aqui da oliveira, da igreja Oliveira, deste bairro saiu vários frutos. E eu quero chamar a atenção e puxar a sardinha para o nosso lado. Quantas vidas foram abençoadas através desta igreja? Quantos frutos foram gerados através desta igreja? Homens e mulheres cheios da autoridade de Deus passaram por esta igreja. Missionários passaram por esta igreja. Pastores. A gente até estava brincando esses dias. Nós fomos no encontro de pastores e nós começamos a fazer a conta, não coube nas duas mãos, os pastores que saíram daqui e que passaram por aqui, dentro dessa igreja. Olha os frutos que essa igreja produziu. Quando nós tínhamos a escola, lá antigamente, quantos frutos, quantas pessoas foram abençoadas por causa desta igreja. Hoje, quantas crianças, quantas pessoas são abençoadas pela nossa escola? A nossa cidade está sendo abençoada por esta escola, e aonde você vai, você escuta falar dessa escola. Olha o fruto que ela está produzindo, e você está plantado aonde? Nesta igreja. Você está plantado neste lugar. Então comece a notar que não há nada à toa, não existe nada à toa. Terceira coisa que a oliveira produz é combustível. Quando nós prensamos a oliveira, o fruto da oliveira, a azeitona, ela produz o azeite. E este azeite, o que acontece? Ele serve para acender as lamparinas. Usava antigamente para acender a menorá. Há um combustível para você. Quantas vezes você chegou neste lugar triste, desanimado, mas saiu animado porque tinha uma palavra para você, que saiu diretamente do altar de Deus e te animou. Quantas palavras nós recebemos para incendiar o nosso coração, e aí nós saímos e ministramos e fizemos. Quantas vezes? Está chegando um tempo que tudo parece que não vai dar certo, que essas coisas nós vivemos no passado, mas está chegando algo especial nesta igreja, que eu quero falar com vocês,
e quero liberar o que o Senhor falou comigo. Há uma unção neste lugar. Óleo. Nós vemos que a oliveira, depois que ela produziu o seu fruto, foi prensado e saiu um óleo. Este mesmo azeite, este mesmo óleo era usado para ungir pessoas, ungir e derramar unção. E nós vemos N situações dentro da Bíblia que relata isso. Mas quantas pessoas foram ungidas aqui? Quantos líderes foram ungidos aqui? Quantos pastores foram levantados aqui? Quantas palavras de cura, de milagres, quanta unção saiu deste lugar e abençoou os locais, esta cidade e fora. Nós participamos do City Quake, participamos da equipe do Randy Clark, recebemos inúmeras palavras, assim como o Juliano trouxe ontem. Mas você sabe por que não acontece? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós paramos e ficamos presos. Porque nós precisamos hoje entender onde nós estamos plantados. E que há uma palavra liberada para mim e para você. E que o Senhor vai trazer algo novo para nós. Amém. Há algo sobrenatural neste lugar, gente. Há algo sobrenatural neste lugar. Muitos de vocês viram pessoas aqui, perna crescendo, braço crescendo, pessoas que não enxergavam muito bem, começou a enxergar, pessoas que não ouviam muito bem, começaram a ouvir. E por que parou? Sabe por que parou? Porque muitas vezes nós estamos vivendo de glórias passadas. Foi bom, foi legal, foi joia. A oliveira deu o que tinha que dar. E muitos de nós temos pensado isso. Chegou um tempo, fechou um ciclo, já era, já deu. E quando veio esta conferência, o Senhor mexeu muito com o meu coração sobre algumas coisas que nós precisamos mudar. A oliveira produz também, nas suas folhas e com o seu azeite, cura, um unguento, que nós podemos passar nas nossas feridas. E muitos de nós já fomos curados neste lugar. Muitos de nós já fomos curados emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, neste altar, nesta igreja. Felipe, mas o que tem a ver o texto que nós lemos? E aí, feito isso, eu quero compartilhar algo com vocês. Nós vemos em Gênesis capítulo 8, versículo de 6 a 11, uma história que nós já conhecemos. A história de Noé, quando Noé fez a arca e tudo. A primeira coisa que aconteceu, ele soltou um corvo. E depois que ele solta esse corvo, ele ficou rodando naquele lugar e voltou. Depois ele solta um pombo, não encontra lugar para pousar, anda sobre a face das águas e ele volta. Sem nada. Depois ele solta um pombo, e a Bíblia fala, numa das traduções, fala que a pomba retornou com um ramo de oliveira nova. Não era um ramo de oliveira, era um ramo de oliveira nova. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou para mim muito claro: Felipe, prepare-se, porque algo novo vai acontecer. A partir de agora, algo novo vai acontecer. Eu não sei se você crê, como eu estou crendo, como o Senhor tem liberado, mas vai acontecer algo novo. Uma unção nova, uma experiência nova. Vai acontecer algo novo nessa cidade, e vai partir de nós. Vai partir de nós. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e era vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E nós vamos ver que naquele momento de Noé não existia mais vida naquele lugar. Não havia mais vida na humanidade. E Noé solta um pombo, e a primeira coisa que esse pombo faz, ele passeia sobre a face das águas. Nós vamos ler em Mateus capítulo 3, 16, nós vamos vendo que Jesus ele foi batizado, e quando ele foi batizado, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, em forma do quê? Do quê? De uma pomba. Mas por que veio? Veio porque lá no princípio, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Depois, em forma de pomba, ele passeia sobre as águas novamente. Mas agora, quando Jesus é ungido após o batismo, quando vem o Espírito do Senhor sobre ele em forma de pomba, está dizendo: aqui a fonte de água viva. Aqui jorra vida, aqui jorra esperança, aqui jorra as nossas vitórias, aqui jorra. E a segunda coisa que acontece quando Noé solta aquele pombo e ele traz uma oliveira, ele está falando que há uma vida para nós nova, e uma novidade de vida nova que nós vamos viver, mas nós precisamos primeiramente morrer. Para acontecer algo novo em nossas vidas, nós precisamos morrer em algumas coisas. Morrer para o nosso eu, morrer para as nossas vontades, morrer para as glórias passadas, de eventos passados. Nós precisamos, isso já acabou. Eis que tudo vai se fazer novo. Olha o que diz em João capítulo 2, versículo 24, diz: se o grão de trigo não morrer, se não cair em terra e não morrer, ele não produzirá fruto. Para produzir fruto, nós precisamos morrer. E algumas coisas precisam mudar na nossa vida. Há uma palavra liberada: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. E isso nós precisamos se esforçar, para realmente tirar aquilo que não presta mais. E sim, iremos experimentar algo novo da parte do Senhor, pois Ele é a fonte de água viva em nossas vidas. Ele é a fonte que jorra sem parar. Consegue entender que você está plantado neste lugar não é à toa? Consegue entender que o nome deste lugar, desse bairro, não é à toa? Você está inserido neste lugar não é por acaso. É porque você vai ser uma oliveira que pega fogo e vai incendiar outros lugares. Você recebeu uma unção nova. Você recebeu algo novo da parte do Senhor. Mas para viver agora esse algo novo, as coisas velhas precisam parar e cessar e tirar. Amém? Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, diz o seguinte: nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morramos, morramos por causa de Cristo. Nossa vida tem que ser Jesus. Há uma previsão horrível para este ano, em todas as áreas, nos próximos anos que vão vir. Vou ser muito sincero, quando eu comecei a pesquisar e ver um monte de coisa que está para acontecer, por um minuto meu coração deu uma gelada. Falou: cara, acho que chegou a hora de jogar a bomba ninja e sair fora. Mas imediatamente o Espírito Santo falou assim: Felipe, o céu não está em crise. E quando eu lembrei que o céu não está em crise, e que a minha confiança, a minha esperança está no Senhor, o meu coração se encheu de tanta alegria, de tanto ânimo, que eu olhei para o espelho e falei: Felipe, se esforça e tem de bom ânimo, porque vai acontecer. Nós não dependemos de nada deste lugar,
da economia, nós não dependemos, nós dependemos do céu. Se você entender isso, as coisas que vão acontecer e vai acontecer, o cenário já está montado para isso, não vai te preocupar. Clamamos um monte por avivamento, sim ou não? Clamamos, oramos, cantamos, jejuamos, botamos a cara no pó, mas nós estamos acostumados, sabe com o quê? Com a teoria da prosperidade, Ângelo. É só vitória, é só vitória. É só vitória, sim, mas em Cristo Jesus. Porque Ele garantiu a vitória. Mas isso não exime eu e você que nós vamos passar por luta, passar por dificuldade, passar por provações. Isso não exime. Essa parte que a teologia da supergraça, a hipergraça tem falado, não tem mostrado esse lado. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos negar, pegar a nossa cruz, e ela não é de isopor, pegar a nossa cruz e ir, porque a vitória já está garantida. Ele já garantiu a vitória. Só que nós ficamos aí de boa, achando que é só beleza, só bênção, só vai. E esquecemos que em Mateus, capítulo 26, põe aí Mateus, por favor. Lucas 22, versículo 39, por favor. Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Em outra versão, fala que Jesus costumava orar no Monte das Oliveiras. Jesus ia direto para lá. Ele tinha o costume de orar. Em Mateus, capítulo 26, 36, diz que Jesus subiu com os seus discípulos ao Getsemane. E quando você pega a palavra Getsemane e você traduz ela, quer dizer o lugar da prensa, o lugar de prensa de óleo, prensar o óleo. E Jesus estava indo onde agora? No Monte das Oliveiras. Para que eu e você pudéssemos experimentar de tudo aquilo que eu falei, dessa sombra poderosa de refrigério que a oliveira tem. Ele estava indo exatamente lá naquele local, ser prensado, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós vamos experimentar desta sombra que é o Senhor. Nós vamos experimentar do fruto. Experimentamos, porque Jesus já foi para aquele local. E nós podemos experimentar deste fruto e gerar fruto, e ser incendiado, e gerar mais frutos. Mas foi lá naquele local que Jesus foi prensado. Se você continua o texto, ele vai dizendo: Pai, se possível, afaste esse cálice. Por 3 vezes ele fala isso. E nós estamos acostumados a só realmente receber vitória, vitória, vitória. E esquecemos das outras coisas. Esquecemos que vamos ter luta. Esquecemos que nós temos que permanecer. Neste lugar que Jesus foi prensado, Ele garantiu para mim e para você o combustível, para que nós possamos ir de fé em fé, de glória em glória. Ele garantiu isso. Nesse lugar da prensa, Ele garantiu para mim e para você o lugar da cura. E nós podemos ser curados emocionalmente, fisicamente. Nós podemos experimentar porque Ele já fez por mim e já fez por você. Neste lugar. Jesus, Ele foi para o lugar da prensa e trouxe para nós esta vitória. Dentro de cada um de nós, o que está queimando? Dentro de cada um de nós, o que está sendo gerado? Você já parou para pensar nisso? Dentro de você, o que está queimando nos últimos dias? O que tem falado mais alto no teu coração? Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Por favor, Mateus, põe para nós.
Levíticos capítulo 6, versículo 12. 6:12. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha e nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O tema dessa conferência é Oliveira em Chamas, mantendo o fogo aceso. Você já entendeu que nós estamos plantados em um lugar para realmente derramar sobre outras vidas. Mas em Levíticos capítulo 6 vai falar o seguinte, que o fogo deve ser mantido aceso. E para esse fogo manter aceso, nós precisamos colocar a lenha para que queime e incendeie. Os sacerdotes, eles antes deles pegarem e botar mais lenha, que toda manhã eles tinham que fazer um rito. Eles tinham que pegar, tirar todas as cinzas do holocausto passado e colocar do lado, trocar de roupa, levar para um outro lugar, depois trazer de volta e colocar mais lenha para queimar. Muitas vezes nós temos vivido de glórias passadas, de experiências passadas, nós temos deixado essas cinzas apagar o nosso fogo. Nós temos deixado essas cinzas que queimou no passado apagar o fogo novo que o Senhor quer trazer. Esse combustível, esse óleo que Ele quer derramar sobre nós. Muitas vezes não está pegando, sabe por quê? Porque está cheio de cinzas. Dentro do nosso altar está cheio de sentimentos de culpa, sentimentos de medo, traumas. Dentro de nós está muitas vezes eu sou o coitado. Dentro de nós está N situações que não deixa mais o fogo pegar. Chegou um tempo nesta igreja que o Senhor vai fazer assim como fez em Pentecoste, vai assoprar como um vento impetuoso, tirar todas as cinzas e o fogo vai pegar. Só que para isso nós precisamos, cada um de nós, tirar as cinzas. O que está aí dentro do nosso coração? O que está aí dentro? Você recebeu várias palavras. Recebemos palavras que vamos para fora, recebemos palavras que aqui vai ser o lugar, recebemos palavras, N palavras. Mas parece que não rompe, sabe por quê? Porque está cheio de cinzas. Cheio de cinzas que nós precisamos, cheio de pessoas que nós colocamos nesse altar, feridas que nós colocamos nesse altar e viraram cinzas e estão impedindo do fogo novo arder, do fogo pegar novamente. Então, essa noite é noite de você tirar todas essas cinzas, para que o Senhor derrame o combustível novo, para que você e eu possamos colocar a lenha. A palavra esforça-te, tem de bom ânimo, é exatamente sobre isso. É nós pegarmos esta lenha, se esforçar e colocar neste altar para queimar. É você ter o seu esforço de jejum, oração e palavra e colocar neste altar, porque o combustível ele vai derramar e vai pegar fogo. E só assim essa cidade vai experimentar de Oliveira em Chamas a Rolândia em Chamas. Amém? Fique de pé no seu lugar, queria chamar o grupo de louvor.